O senador Jorge Cajuru apresentou ao Senado denúncia contra o ministro Alexandre de Moraes por crime de responsabilidade, pedindo seu impeachment. No pedido, o senador aponta problemas dos inquéritos conduzidos por Alexandre de Moraes e anota sobre o inquérito fake news. Trata-se, na verdade, de um inquérito guarda-chuva que o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, utiliza para intimidar, ameaçar ou violar os direitos e liberdades individuais de quem ousa se manifestar contra a Corte e seus membros. Ouça trechos do pedido de impeachment feito pelo senador Cajuru. O denunciado, como é notório, é ministro do Supremo Tribunal Federal. Como é notório também, o representado, desde 14 de março de 2019, mantém sob a sua presidência um inquérito instaurado pela Portaria GP número 69. Malfadado inquérito, como se sabe, foi aberto por conta própria do então presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, ancorando-se no artigo 43 do regimento interno daquela casa e teria por objetivo apurar a existência de notícias fraudulentas, fake news, denunciações caluniosas, ameaças e infrações revestidas de ânimos caluniante, difamante ou injuriante que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares. Em 15 de março de 2019, a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, solicitou informações acerca do inquérito, questionando especificamente quais seriam concretamente os fatos que são objeto do inquérito e os fundamentos da competência dessa Corte para processar a investigação, alertando que os fatos ilícitos, por mais graves que sejam, devem ser processados segundo a Constituição e que a função de investigar não se insere na competência constitucional do Supremo Tribunal Federal. Para a Procuradora-Geral da República, o caso é de arquivamento ao argumento de que 1. O Ministério Público é titular exclusivo da ação penal e exerce funções penais indelegáveis. 2. Essa exclusividade provoca efeitos diretos na forma e na condução da investigação criminal. 3. O sistema acusatório previsto na Constituição estabelece a separação intransponível de funções na persecução penal. 4. O sistema acusatório previsto na Constituição não autoriza a condução da investigação penal pelo Judiciário. 5. A portaria e, consequentemente, o inquérito afronta a imparcialidade judicial, o juiz natural, a delimitação de poderes ou funções do Ministério Público. E 6. O arquivamento promovido pelo Procurador-Geral da República é irrecusável. Em 19 de março de 2019, o ministro Alexandre de Moraes, em despacho proferido na condução da presidência do inquérito, alarga o âmbito de investigação da portaria originária, decidindo incluir vazamento de informações e documentos sigilosos com o intuito de atribuir e ou insinuar a prática de atos ilícitos por membros da Suprema Corte, por parte daqueles que têm o dever legal de preservar o sigilo, e a verificação da existência de esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais, com o intuito de lesar ou expor a perigo de lesão à independência do Poder Judiciário e ao Estado de Direito. O representado, em 15 de abril de 2019, determinou à revista Cruzoé e ao site O Antagonista que retirassem do ar textos que associam indevidamente o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, ao Odebrecht, afirmando na decisão que, abre aspas, há claro abuso no conteúdo da matéria veiculada. A gravidade das ofensas disparadas ao presidente do STF provocou a atuação da PGR, que publicou nota de esclarecimento negando pontos da reportagem. Fecha aspas. Mesmo decorridos quase 2 anos de sua abertura, o inquérito ainda não se encontra encerrado. Pelo contrário, está aberto e tem sido incluídos cada vez mais réus, toda vez que os membros do Supremo Tribunal Federal se sentem ofendidos, agredidos e ameaçados. Trata-se, na verdade, de um inquérito guarda-chuva que o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, utiliza para intimidar, ameaçar e violar os direitos e liberdades individuais de quem ousa se manifestar contra a Corte e seus membros.
A última foi a prisão de um parlamentar em pleno exercício de suas funções, que, de forma exagerada, agressiva, desequilibrada, manifestou-se contra o ministro Edson Fachin. Eu não sou jurista, mas convenhamos, não havia nenhuma ameaça contra os membros da corte. Existia exasperação, má educação, grosseria, baixo nível, mas em hipótese alguma houve transbordamento do direito de expressão e opinião garantido aos parlamentares, que são invioláveis em suas opiniões, palavras e votos, seja civil, seja criminalmente. Artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. A despeito desta garantia constitucional, que o Supremo Tribunal Federal foi outorgado a defender, o ministro representado determinou a prisão em flagrante por crime inafiançável pelas seguintes manifestações. O senador cita diversas manifestações do deputado Daniel Silveira. E prossegue. Com todo respeito, não há transbordamento do direito de opinião. Ainda que não concorde com 99% da fala de um deputado, com condutas e relações absolutamente suspeitas e não recomendáveis, não posso deixar de garantir a ele e a qualquer outro o direito de se manifestar livremente na forma que a Constituição Federal de 88 lhe outorgou. Como diria a expressão atribuída a Voltaire, discordo do que você diz, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-lo. E é aqui, nesse ponto, que vejo que o Supremo Tribunal Federal ultrapassou seu limite e passou a cometer a conduta que lhe cabe à representação e à perda do cargo por cometimento de crime de responsabilidade. Vejamos. O artigo 6º da Lei de Crimes de Responsabilidade, no capítulo que trata dos crimes contra o livre exercício dos poderes constitucionais, discorre que são crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos poderes legislativo e judiciário e dos poderes constitucionais dos Estados. 2. Usar de violência ou ameaça contra algum representante da nação para afastá-lo da Câmara a que pertença ou para coagi-lo no modo de exercer o seu mandato, bem como conseguir ou tentar conseguir o mesmo objetivo mediante suborno ou outras formas de corrupção. 3. Violar as imunidades asseguradas aos membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas dos Estados, da Câmara dos Vereadores do Distrito Federal e das câmaras municipais. Não há a menor dúvida que o inquérito GPM 69 de 2019 é um instrumento de coação, ameaça e violação às imunidades asseguradas aos membros do Congresso Nacional. Quando passaram a ser pressionados, questionados, acusados, passaram a agredir com a força da toga e o poder da caneta, desviando do poder atribuído pela Constituição. Não se pode admitir, e essa Casa não pode tolerar, que o Poder Judiciário use do seu poder de império não para atender finalidade pública, mas como instrumento de mordaça, impedir críticas públicas e exercer o direito de livre manifestação de pensamento e expressão. As garantias constitucionais dos parlamentares não podem ser violadas a pretexto de impedir as críticas mordazes que sejam contra qualquer ministro da Corte. Calha trazer à colação excerto de um voto do ministro Gilmar Mendes sobre a imunidade parlamentar. Abre aspas. As críticas a pessoas específicas, mesmo quando extrapolam o debate de ideias, estão inseridas no exercício da oposição política e esta sempre é salutar à democracia, ainda que presente indesejável incivilidade ou mesmo grosseria na fala. Nesses casos, tenho dito, presente o regime de imunidade material previsto na Constituição, a verbalização da representação parlamentar placita um modelo de expressão não protocolar ou mesmo desabrido via manifestações muitas vezes ácidas, jocosas, mordazes ou até impiedosas, em que o vernáculo contundente, ainda que acaso deplorável no patamar de respeito mútuo a que se aspira em uma sociedade civilizada, embala a exposição do ponto de vista do orador. Fecha aspas. Não se trata de recorrer de uma decisão infeliz, mas de perceber nela a utilização indevida do Poder Judicial para atingir finalidade diversa. É um desvio de finalidade,
um ato de perseguição e vingança, com claro intuito de violar a imunidade parlamentar e coagir a não exercer seu mandato livremente. Diante de tudo o que foi exposto, vimos requerer ao excelentíssimo presidente do Senado Federal que a presente denúncia seja recebida pela mesa do Senado Federal, lida no expediente da sessão seguinte e despachada a uma comissão especial eleita para opinar sobre a mesma, artigo 44 da Lei 1079 de 1950, processada nos termos dos artigos 41 a 73 da Lei nº 1079, e o cidadão Alexandre de Moraes seja destituído de seu cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal e inabilitado por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, por ter o ministro, ora denunciado, praticado os seguintes crimes de responsabilidade tipificados no artigo 6º, incisos 2 e 3 dessa lei especial.